Olá pessoal, essa videoaula foi preparada para a gente falar um pouquinho sobre cadeia e teia alimentar, as principais diferenças que a gente encontra entre elas e o que são. Então, todos os seres vivos eles precisam de energia para se manterem vivos, então para desempenhar todas as funções de seu corpo. Então, uns seres vivos conseguem produzir essa energia, mas outros só conseguem obtê-la consumindo outros seres vivos. Então, essa relação alimentar entre os seres vivos na busca de energia é chamada de cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar começa então com aqueles seres vivos que conseguem produzir a energia, que são chamados produtores. Eles podem ser tanto os vegetais quanto as algas. Os produtores são capazes de converter a energia luminosa em energia para ser usada por seu corpo. E um animal que consumir estes produtores são chamados de consumidores primários. No caso aqui da nossa cadeia alimentar é o inseto. Então a energia do vegetal passa para o inseto e a seta indica o sentido que a energia então está passando. Então, quando um outro animal consumir esse inseto, ele está consumindo a energia dele também. Então, ele é chamado de consumidor, só que agora secundário, porque ele está consumindo o consumidor primário. Então, nesse caso aqui, o consumidor secundário da nossa cadeia alimentar é o sapinho. Assim como quem consumiu o sapo estará sendo um consumidor terciário. Por quê? Porque está consumindo o consumidor secundário, que é o sapo. Aqui na nossa cadeia alimentar, então, o consumidor terciário é o gavião. Então, como eu disse, a cadeia alimentar ela é uma relação de obtenção de energia entre os seres vivos. Então, a gente começa com um produtor e logo após ele, quem consumir seriam então os consumidores. Só que a energia ela vai sendo gasta pelos seres vivos. Então, o vegetal produz a energia, mas ele utiliza para crescer, criar raiz, fazer frutos, enfim, ele utiliza para o seu metabolismo. Então, o que sobra dessa energia é que é passada para o nível seguinte, para o nível trófico seguinte, para o consumidor primário. Então, quando o inseto consumir a energia do vegetal, ele estará consumindo uma energia menor do que aquela produzida por ele. Então, a energia ela vai sendo diminuída, ela vai sendo perdida ao longo dos níveis tróficos. Então, como a gente pode ver aqui, a energia que o gavião consome do sapo já é bem menor do que aquela que o inseto consumiu a princípio do produtor. Toda a cadeia alimentar, ela possui, então, 3 níveis tróficos, no mínimo. Então, ela tem que ter, no mínimo, um produtor, que será sempre quem vai começar a cadeia alimentar, e seguida de consumidores. Aí a gente pode ter um consumidor apenas, mas a gente pode ter vários consumidores, primário, terciário, secundário, terciário e assim por diante. Só que um elemento que a gente não tinha feito ainda são os decompositores, que também devem estar presentes em toda a cadeia alimentar. Os decompositores eles têm um papel muito importante porque eles conseguem fazer a reciclagem da matéria na natureza. Como assim? Os fungos e bactérias, que são os decompositores do ambiente, eles conseguem transformar a matéria orgânica morta em nutrientes, em sais minerais para o solo, que servirá um dia para um produtor se desenvolver. Então, quando todos os seres vivos, seja ele produtor ou consumidor, morrem, eles são decompostos. E essa matéria deles, que agora já está morta, ela é transformada em sais minerais que fica para o solo. E esses sais minerais servem para um vegetal, um futuro vegetal, se desenvolver. Então a matéria na natureza ela tem essa reciclagem, ela nunca é perdida. E os fungos e bactérias têm esse papel fundamental em toda a cadeia. Agora, se a gente pensar que o sapo, além de ser consumido pelo gavião, ele também pode ser consumido por uma cobra, por exemplo, a gente então está falando
não mais em uma cadeia alimentar, mas a gente está falando agora em uma teia alimentar. Por quê? Porque uma teia alimentar, a definição dela é possuir mais do que uma cadeia alimentar. Então, neste nosso novo esquema, que agora é uma teia alimentar, a gente consegue visualizar duas cadeias alimentares. A cadeia alimentar número 1 que a gente vê é formada pela planta, pelo inseto, pelo sapo e pelo gavião, e todos eles sendo decompostos posteriormente pelos decompositores. Já a cadeia alimentar número 2, ela é formada pelo vegetal, pelo inseto, pelo sapo e pela cobra, e também todos decompostos pelos decompositores. Então, quando a gente consegue visualizar mais do que uma cadeia alimentar no esquema, a gente está falando então em uma teia alimentar. Pessoal, é isso aí. Espero que tenha ficado claro a diferença entre cadeia e teia alimentar, que vocês consigam perceber essa diminuição, né, na energia ao longo dos níveis tróficos e que ajude vocês a entender como um todo este ciclo que acontece na natureza. Então é isso aí e até a próxima!